Pode ser depois? Autora Sônia Barros. Quem ilustrou foi Ivan Coutinho e o livro é da editora FTD. Segunda-feira. Juca acordou ao ouvir a mãe chamar. Virou para o outro lado, se ajeitou na cama e resolveu dormir mais um pouco. A mãe chamou de novo. Filho, acorda! O menino fez de conta que não tinha escutado. A mãe repetiu. Hora de ir para a escola, Juca. Ah, pode ser depois? Depois quando? Você não sabe que tem horário para entrar, não? Juca sabia, mas parecia ter esquecido. Era o primeiro dia de aula. Estava sonhando com as férias. E ontem mesmo podia acordar tarde. Fazer tudo bem devagar. Levanta, menino! Ah, mãe! Mesmo reclamando, Juca levantou. Foi para o banheiro e fez xixi. Depois entrou na cozinha para tomar café. A mãe botou o olho na cara amassada do filho e adivinhou. Aposto que não lavou o rosto nem escovou os dentes. Ah, pode ser depois? Nada disso. Pode voltar rapidinho para o banheiro agora. Juca voltou, lavou as mãos e o rosto, mas não escovou os dentes. Pensou assim, depois eu escovo, vou tomar leite, comer pão e a minha mãe vai mandar escovar os dentes de novo mesmo. Chegou na cozinha e antes de ele sentar, a mãe lhe deu um beijo. Agora sim, bom dia, Juca. Bom dia, mãe. Não acredito. Não vai ser um bom dia. Não acredito que você não escovou os dentes. Como você sabe? Dá para sentir o bafo de longe. Vai já para o banheiro, João Carlos. Juca tentou explicar que depois do café teria que escovar os dentes de novo, mas a mãe não quis saber de conversa. Ele achou melhor obedecer. Na volta, tomou o leite com chocolate e comeu o pão. Fez tudo bem devagar, enquanto a mãe tinha ido buscar sua mochila. Ainda mastigava um pedaço de pão quando ouviu. João Carlos, você ainda está aí? Vai vestir o uniforme. Amanhã você vai acordar meia hora antes, meia hora mais cedo para tomar banho antes de ir para a escola. Juca engoliu o último gole de leite, mastigando o último pedaço de pão e foi para o quarto. Em vez de abrir a janela, acendeu a luz, olhou para a cama e sentiu uma vontade de voltar a dormir. Ao ouvir a mãe chegando, resolveu se apressar. Vestiu a camisa do colégio, a bermuda, calçou meias e tênis. Mesmo assim, a mãe precisou amarrar o cadastro para o filho não perder a hora. Ainda bem que você já escovou os dentes. Agora vai assim, sem escovar de novo, porque a perua deve estar na porta. Tchau, mãe. E o meu beijo? Pode ser depois? Vai, Juca, vai. Na volta você me dá um beijo. Na escola, Juca encontrou os colegas de sempre. Mesmíssima turma do segundo ano. Procurou com os olhos Edu, seu melhor amigo, e o chamou. Edu veio. Oi, Juca, você viu a professora nova? Super sorridente. Quer ver? Ela tá logo ali, perto do bebedouro, conversando com a secretária. Ah, Edu, pode ser depois? Prefiro conhecer a professora na classe. Daqui a pouco a gente vai entrar mesmo. Ela é muito linda e simpática. Você precisa ver. Duvido que ela seja melhor do que a Aninha. A professora Aninha era o máximo, mas acho que essa também é legal. Aí Juca disse, duvido. A diretora chamou todos os alunos para o pátio, convidou os professores para ficarem ao lado dela e apresentou um por um. Explicou o regulamento da escola para os novos alunos, repetiu para os que já estudavam lá, deu as boas-vindas e mandou cada turma para sua classe. Juca pensou, bem que a aula podia ser depois, queria começar pelo recreio. Ei, Juca, vamos, tá dormindo? Já vou, Edu, já vou. Os dois amigos foram caminhando com os outros alunos. Entraram na nova classe, olharam para a professora nova e acabaram sentando nos mesmos lugares que sentavam no ano passado. Na fileira ao lado da parede, perto da porta, Edu na terceira carteira e Juca na quarta. De cabelos curtos e ruivos, vestida de calça jeans, camiseta colorida e tênis azul, a professora abriu um sorriso. Bom dia! Bom dia, professora! A classe respondeu.
Eu me chamo Catarina e estou muito contente por estar aqui com vocês. Quero que sejamos amigos. Para uma amizade dar certo, é preciso confiança. Vocês podem confiar em mim e eu quero poder confiar em cada um de vocês. Está bem? Se todos fizerem a sua parte, vamos fazer um bom trabalho, não é mesmo? Que conversa mole, Edu. Juca cochichou no ouvido do amigo. Mole nada, ela é super simpática. Catarina entregou uma folha para cada aluno. Quero que vocês levem essa atividade para casa e respondam o que está sendo pedido no espaço em branco ao lado. Lição de casa logo de cara, Juca reclamou. Olhou a folha e leu. Minha matéria preferida, meu esporte preferido, minha comida preferida, minha cor preferida. Depois, embaixo, a matéria de que menos gosto, o esporte de que não gosto, a comida que eu detesto, a cor que eu não uso. Falou para o Edu. Que esquisito! Por que ela quer saber essas coisas? Edu respondeu. Ela quer nos conhecer, horas. Depois que todos leram, a professora falou animada. Agora, pessoal, vamos fazer um círculo com as carteiras. Círculo para quê? Juca pensou, achando que estava bom daquele jeito. Cada um sentado no seu lugar de sempre. Catarina começou a empurrar as carteiras e os alunos se levantaram para ajudá-la. Demorou um pouco, mas conseguiram formar um grande círculo no meio da classe. Que chato! Juca cochichou para o Edu, que agora estava a seu lado. Chato por quê? Edu perguntou, olhando todo derretido para a professora. Porque todo mundo pode olhar na cara de todo mundo. A ideia é essa mesma. Como é o seu nome? Catarina perguntou ao Juca, que morreu de vergonha ao perceber que a professora havia escutado tudo o que ele falou. João Carlos. É Juca, professora! A classe gritou. O que você prefere, Juca ou João Carlos? Catarina quis saber. Juca pensou um pouco e respondeu. Tanto faz. Só o meu padrinho me chama de João Carlos e a minha mãe quando fica brava. Aqui na escola pode ser Juca mesmo. A turma toda riu. Minha mãe me chama de Carolina quando fica brava, disse Carol. Juju levantou a mão e falou. Minha avó e meu avô me chamam de Juliana Cristina quando eu faço alguma coisa errada. Meu pai, então, fala Alfredo Sampaio de Souza e Silva, contou Alfredinho. Juca sorriu. Era a primeira vez que uma coisa que ele falava virava motivo de conversa, porque aquilo parecia sim uma conversa. Até a professora contou. Quando eu era menina, me chamavam de Cacá. Era só eu escutar minha mãe ou meu pai me chamar de Catarina, que tinha certeza de que iria levar uma bronca. Puxa, você também levava bronca? Juca perguntou. Claro, seu burro. Ela também foi criança, gritou Alfredinho. Você está ofendendo seu colega, interrompeu a professora. Eu não ofendi, só chamei ele de burro, Alfredinho repetiu. A professora com muita calma explicou. Chamar alguém pelo nome de um animal é uma ofensa sim, um xingamento, e foi isso que você fez. Como é mesmo seu nome? Alfredinho! A classe inteira gritou. Catarina continuou. Alfredinho, cada um deve respeitar o outro para ser respeitado. Mas, professora, até a minha mãe me chama de burro quando eu não consigo fazer a lição. Alfredinho respondeu e baixou a cabeça. Catarina suspirou, pensando que na primeira reunião de pais teria de conversar muito seriamente com a mãe de Alfredo. Não seria fácil. Afinal, seu dever era educar alunos e não seus pais. Mas iria tentar. Depois, olhando para a classe, principalmente para Alfredo, falou. Não importa o que as outras pessoas dizem e fazem. O que importa é o que cada um de nós fala e faz. Se formos mudando, melhorando, o ambiente à nossa volta vai melhorar também. É preciso ter atitude. Edu olhou para o Juca e perguntou baixinho. E agora? Não vai dizer que é conversa mole? Juca nem escutou. Estava olhando todo derretido para a professora. Terça-feira. De manhã, ao entrar no quarto para chamar o Juca, a mãe viu a cama vazia e estranhou.
Estranhou ainda mais quando ouviu o chuveiro ligado. Foi para o banheiro e levou um susto. Juca estava tomando banho e sem ela ter mandado. Saiu devagar com um sorriso na cara e se lembrou do entusiasmo do filho no dia anterior. Ele havia chegado da escola dizendo que a professora Catarina era o máximo. A do ano passado, Aninha também era, mas a deste ano era demais. Fez um círculo com as carteiras, mãe, e sentou junto com a gente, acredita? Depois quis saber uma porção de coisas. Por falar nisso, qual o meu esporte preferido? Deve ser televisão. Você vive no sofá, vendo um desenho atrás do outro? Credo, mãe, não posso escrever isso. De vez em quando eu jogo bola, não jogo? Hoje mesmo já convidei o Vitor para jogar comigo depois do almoço. E foi o que aconteceu. Em vez de jogar a mochila no canto e se esparramar no sofá, Juca foi buscar sua bola e chamou o vizinho para brincarem no quintal. A mãe, se lembrando das palavras do filho, começou a entender. A pressa toda para ir à escola tinha um nome: Catarina. Depois do banho, os dois tomaram café juntos, conversaram e ela nem precisou mandar o Juca escovar os dentes de novo antes de sair. Na escola, ele foi o primeiro a ajudar quando a professora pediu para fazerem um círculo com as carteiras e até perguntou para ela: "Mas se a gente fez ontem, por que desmancharam?" Bem observado, Juca. É que à tarde outra turma de terceiro ano estuda aqui e a professora preferiu voltar as carteiras, aos lugares de sempre. Em círculo é muito mais legal, falou Carol, ajudando a empurrar as carteiras. Todo mundo concordou e ajudou. Depois de acomodados, os alunos começaram a ler em voz alta seus gostos e preferências, conforme tinham preenchido a folha de atividades. Descobriram que haviam muitas coisas em comum entre eles, mas também havia diferenças. Por exemplo, alguns alunos adoravam língua portuguesa e não gostavam de matemática. Outros, ao contrário, achavam fácil fazer contas e resolver problemas, mas sentiam até um frio na barriga quando tinham de fazer interpretação de texto ou redação. Inglês era moleza para alguns, mas outros achavam a complicação, pois se nem português sabiam direito, como é que iriam aprender outra língua ao mesmo tempo? Educação física parecia ser a matéria preferida da maioria. A escolha do esporte causou um alvoroço na classe. Basquete, vôlei, futebol, natação, corrida, judô. Fizeram uma lista que não acabavam mais. Só o Juca não se animou muito com o assunto. Lembrou que no ano passado, quando a turma era chamada para a quadra, ele sempre dizia: "Ah, professora, pode ser depois?" Lembrou, mas não falou nada. Quer dizer, falou outra coisa. Disse que seu esporte preferido era jogar bola no quintal, porque o quintal de sua casa era pequeno e ele não precisava correr muito. A classe caiu na risada. Alfredinho aproveitou e disse: "Também, do jeito que ele é gordo." "Alfredo," a professora falou olhando feio para ele. "Mas, Catarina, eu nem disse baleia, só falei gordo." "Alfredinho, se você fosse muito magro, gostaria de ser chamado de magricela? Ou então, se tivesse o nariz grande, queria ser apelidado de narigudo? Eu, por exemplo, tenho a pele muito branca, cheia de sardas. Quando era menina, alguns colegas me chamavam de branquela sardenta. Eu até chorava." "Puxa, você chorava por causa disso?" Alfredinho perguntou. "Claro que sim. E acho que você deve pedir desculpas ao Juca." Alfredinho olhou para a Juca e para a classe inteira. Todo mundo esperando. Ele voltou a olhar para o Juca e falou: "Desculpa, Juca." "Tudo bem, Alfredinho," Juca respondeu. O assunto educação física acabou e voltaram a falar sobre outras matérias. Juca se envolveu na conversa de novo e até sorriu. Informática ganhou disparado na preferência da classe. Nessa hora, Catarina explicou que o computador era um instrumento ótimo de diversão e informação, mas que deveria ser usado com responsabilidade. "Parece minha mãe falando," Juca disse para o Edu, e a professora escutou. "Sua mãe tem razão. Se a gente não souber dosar o tempo que fica na frente da televisão ou do computador, não vai desenvolver outras habilidades." "Puxa, Catarina, minha mãe falou alguma coisa para você?"
Eu nem assisto mais televisão do jeito que eu assistia direto. Catarina riu e respondeu: Não, ainda não conversei com mãe, nem com pai de ninguém, Juca. Nem com vó, né, Catarina? Perguntou Juju, que morava com os avós desde bebê. Catarina concordou. Isso mesmo, ainda não conversei com mãe, pai, vô, vó, tio, tia, de ninguém. Mas não vejo a hora de conhecer as famílias de vocês. Depois das matérias preferidas, foi a vez de cada aluno falar sobre as comidas de que gostava ou não. Começou uma confusão. Todos falavam ao mesmo tempo. Calma, turma. Um por vez, ninguém vai ficar sem falar. Eu adoro batata frita, Alfredinho gritou. E não é que todo mundo concordou com ele? Eu também, mas minha mãe não me deixa comer todo dia, reclamou Edu. A minha também não, disseram os outros alunos. E a minha avó, então, faz batata cozida, assada, mas frita só no fim de semana. E olhe lá, contou Juju. Catarina pediu silêncio e perguntou: Vocês acham que todas as mães e avós estão erradas e vocês estão certos? Já pensaram no que aconteceria se comessem frituras todos os dias? E não precisa ser só batata frita, não. Aqueles salgadinhos de saquinho, por exemplo. A gente começa a comer e não consegue parar, não é verdade? Você também gosta, Catarina? Maria Rita perguntou. Claro que sim, mas evito comer. Há tantos alimentos saborosos e nutritivos, por que vou me empanturrar de só coisas gostosas, mas que me fazem mal depois? Ela foi falando de comidas saborosas, cheias de vitaminas. Os alunos se espantaram. A maioria achava que coisa boa para a saúde era ruim de comer. E coisa boa de comer era ruim para a saúde, igual remédio. Se espantaram ainda mais ao ouvirem. Para comprovar tudo isso, vamos para a cozinha na semana que vem. Teremos uma aula prática. Aula prática? Como assim? Juju perguntou. Aula de culinária sua. Alfredinho respondeu, mas sem completar a frase. Catarina olhou para ele. Isso mesmo, aula de culinária. E o primeiro prato da aula de culinária será um purê. Mas um purê diferente. De batata, mandioquinha, inhame. Inhame? Eca! Minha avó vive dizendo que sopa de inhame é uma delícia. Mas eu nunca tive coragem de experimentar, falou Augusto. Deve ser horrível, concordaram outros alunos. Pois eu já comi e gostei, disse Maria Rita. Gostei mais ou menos. Juca falou só para agradar a professora, pois nem lembrava se realmente tinha comido inhame alguma vez na vida. Na semana que vem, todos poderão experimentar. Daí vamos descobrir se gostam só de batata frita mesmo ou se um purê de batata com mandioquinha, inhame e queijo ralado por cima também não é uma delícia. Combinado? Combinado, a turma respondeu, mas ainda duvidando de que aquele prato seria melhor do que batata frita. Também duvidaram quando a professora falou que juntos fariam uma horta na escola. Isso já era demais, mas Catarina parecia tão decidida que a classe acabou acreditando. Da comida e da horta, a conversa passou para as cores. Cada um falava de sua cor preferida, e assim foi. Foi nascendo no centro da classe um arco-íris de palavras. Quarta-feira. Na cozinha, Juca tomava café com a mãe. Já tinha tomado banho, passado gel no cabelo e até perfume no pescoço. Como acordou mais cedo outra vez, não precisava engolir o pão e sair correndo. Também tinha um tempinho para conversar. Mãe, você conhece um negócio que se chama inhame? Claro, Juca. Eu fiz várias vezes aqui em casa, mas você nunca experimentou. Quer dizer, experimentou sim, quando era bebê e começou a comer papinha. Você devorava a sopa de inhame. Verdade? Mas é bom mesmo? Eu adoro. Por que você está perguntando isso? É que na aula de ontem, a Catarina falou que dá para fazer purê de batata com mandioquinha e inhame e que fica muito bom. Estou gostando dessa professora. Sabia que também ela acha ruim ficarmos grudados na televisão ou no computador? Igualzinho você fala, disse que é importante dividir nosso tempo.
Seu pai também, quando está em casa, vive chamando a sua atenção, não é verdade? Até fez sua matrícula numa escola de natação depois da aula de judô. Depois na aula de judô, mas você só inventava desculpas e não ia. Eu sei, mãe, mas é que dava uma preguiça. Parece que estou ouvindo você dizer: Ah, pai, pode ser depois? Juca deu risada. Depois pensou um pouco e disse que não iria mais ficar o tempo todo na frente da TV ou do computador. Lembrou a mãe que de noite ele já tinha começado a se desligar para dormir mais cedo. Por isso você está com essa disposição, Juca. Quando meu pai chegar, vai ter uma surpresa. Quem sabe até perca uns quilinhos. Claro, filho, comece devagar, jogando bola aqui em casa com o Vitor mais vezes. Depois pode pegar a bicicleta que está esquecida na garagem e dar umas voltas no parque. O Edu está sempre convidando e você nunca aceita. É verdade, vou falar com ele hoje mesmo. Agora vai, que está na hora, filho. Juca levantou, foi escovar os dentes, voltou para dar um beijo na mãe e saiu. Catarina não precisou dizer nada. A turma foi fazendo círculo, achavam incrível a professora sentar junto com eles. Cada 20 minutos, num lugar diferente para ficar perto de todos os alunos. Juca mal podia acreditar. Dessa vez, ela começou a aula sentando ao lado dele. Que sorte ter passado o perfume, pensou? Ele pensou e sentiu o coração disparar. Devagar foi se acalmando, queria ouvir Catarina, pois cada aula era uma novidade. Ela explicou que iria ler uma história dividida em capítulos e cada aluno teria um parágrafo, seria um capítulo por dia. Começaram a leitura, de vez em quando Catarina lia um trecho. Fazia voz grossa, voz fininha, de medo, de alegria, dependendo do que acontecia. A classe ficou curiosíssima para saber o que viria no próximo capítulo. No final, Edu perguntou: Depois que terminarmos todos os capítulos, vamos ter que reescrever a história, Catarina? Claro que não. Por quê? É que a professora do ano passado pedia às vezes para escrevermos um texto depois de lido com nossas palavras. Era meio chato, mas a professora não era chata. Só essa atividade que era, Edu explicou. Eu acho que vocês têm que ler muito, mas por prazer, na classe e fora também. Escolher livros na biblioteca e levar para casa. Se não gostarem, podem trocar por outro. A leitura tem que ser um verdadeiro encantamento, disse Catarina abrindo um sorriso. Então, vamos só ler, sem nunca mais fazer redação? Oba! Alfredo gritou. Não foi isso que eu disse. Mas você falou que a gente vai ler sem ter que reescrever depois. Sim, o texto lido não precisa ser escrito de novo, mas vocês vão criar seus próprios textos, claro. Hoje mesmo, por exemplo. Ah, Catarina, pode ser depois? Juca perguntou desanimado. Pode. Pode? Juca ficou surpreso com a resposta da professora. Sim, depois do recreio, ela explicou. O sinal tinha acabado de tocar. Voltaram para a classe e Juca estava morrendo de preguiça de fazer a tal redação. Nem deu tempo de a turma se sentar e a professora falou: Peguem cadernos, lápis e borracha e vamos sair. Sair para onde? Os alunos perguntaram. Venha comigo que vocês vão descobrir. Ela nem precisou dizer duas vezes. Meninos e meninas, na maior curiosidade, pegaram o material e seguiram a professora. Puxa, aonde será que a gente vai? Edu perguntou ao Juca. Sei lá, mas eu não queria fazer redação em lugar nenhum. Atravessaram o pátio e passaram pelo portão. Contornaram o muro da escola pelo lado de fora, 2 a 2 na calçada. Andaram alguns metros e a professora avisou. Chegamos. Os alunos olharam o lugar sem entender nada. Ao lado da escola ficava uma praça, onde eles tinham acabado de chegar. O que será que iriam fazer ali? Não demorou muito e entenderam e gostaram da aula diferente. Na volta para casa, Juca estava entusiasmado. Pensou que o pai bem que podia chegar logo da viagem para saber das novidades que tinha
para contar. Mas, pelo jeito, iria demorar para acontecer, pois no último telefonema o pai havia dito que tinha muitos clientes para visitar e por isso deveria voltar só na semana seguinte. E não adiantou o Juca pedir: "Ah, pai, não pode deixar o trabalho para depois?" Agora, ao se lembrar disso, ele comentou com Edu: "Que chato ter um pai vendedor que vive viajando, e o meu, que nem aparece para me visitar." Juca ficou chateado ao lembrar que os pais de Edu tinham se separado e o pai morava no outro estado muito longe, raramente aparecia. "Puxa, me desculpe, Edu." "Tudo bem, Juca, tô acostumado. E pensando bem, o namorado da minha mãe é muito legal. Então, é como se eu tivesse um segundo pai por aqui. Se é assim, vamos apostar uma corrida para ver quem chega primeiro no ponto?" Edu perguntou olhando a perua que acabava de estacionar no fim da quadra. "Ah, Edu, pode ser depois?" "E você ainda diz que quer andar de bicicleta no parque?" "Essa é boa, Juca." Edu falou, dando risada e saiu correndo. Chegou primeiro e ficou esperando o amigo. Quinta-feira. Ao chegar perto do quarto de Juca, sua mãe ficou surpresa. Viu a maior claridade. O menino de banho tomado estava vestindo o uniforme. A mãe perguntou: "Você abriu a janela?" "Claro, mãe." "Por que acender a luz se o sol já está brilhando no céu e pode muito bem iluminar a casa?" "Eu sempre disse isso para você. Não se lembra, não?" "Ah, mãe, eu sei, mas é que dava uma preguiça." "E agora não dá mais?" "Dá, mas eu resolvi deixar a preguiça de lado e tomar uma atitude." "Uma o quê?" A mãe perguntou espantada, com um jeito diferente de um filho falar. "Atitude, uma coisa que todo mundo deveria ter. Foi a Catarina quem disse." "Vamos tomar café e você me conta, está bem?" Na cozinha, Juca olhou para a pia onde a mãe lavava as xícaras. "Mãe, por que não fecha a torneira enquanto ensaboa a louça? É um desperdício de água que vai para o ralo e não tem volta." "Isso você também aprendeu com a Catarina?" "Foi, mãe, não é legal?" "É, filho, mas infelizmente a maioria das pessoas não pensa assim. Veja o caso do lixo, por exemplo. Eu perco um tempão separando e a vizinhança não está nem aí." "Ah, mas se cada um fizer a sua parte, quem estiver por perto vai perceber, mesmo que demore. E um dia, quem sabe, faz igual." "Olha só o que aconteceu ontem na escola. Vou contar rapidinho antes de sair." Juca falou sobre a aula que tiveram na praça, contou que ao chegar ele estava desanimado, pensando que teria que fazer redação sobre a paisagem ou algo parecido, mas a professora não pediu nada disso. Primeiro mostrou a sujeira da praça, palitos de sorvete espalhados pela grama, latinhas de refrigerante vazias no chão, embalagens de salgadinhos, sem contar a pichação nos bancos, galhos de árvores quebrados e mais uma porção de estragos. "Mãe, em vez de preservar um lugar lindo como aquele, as pessoas destroem." "Puxa, meu filho, que aula interessante você teve." "Não foi só isso. Cada um pegou uma sacola que a Catarina tinha levado e foi recolhendo tudo, separando o lixo orgânico do lixo reciclável, igual você faz, mãe." Depois, ela amarrou os galhos quebrados da árvore, colocou numa telinha em volta de algumas mudas recém-plantadas para ficar protegidas. Todos nós ajudamos. "Ah, sabia que vamos fazer uma horta na escola?" "Quantas novidades, Juca! Que maravilha! Mas e a redação? Aquele texto que você ficou escrevendo ontem à tarde?" Juca olhou para o relógio da cozinha e falou: "Era sim, mãe. Na volta a gente conversa mais. Um beijo." Na escola, os alunos tiveram uma surpresa. Não precisaram fazer o círculo com as carteiras, já estava feito. Catarina contou que a professora da tarde veio falar com ela. Tinha resolvido experimentar uma aula diferente e não voltou às carteiras aos antigos lugares em fileiras.
deixou tudo como estava. E não é que os alunos adoraram? Ela também, pois todo mundo prestou atenção na aula e participou muito mais. Alfredinho levantou o braço e disse: Que bom! Assim a gente não precisa arrumar todo dia, né, Catarina? Melhor do que não precisar arrumar as carteiras todo dia, Alfredinho, é saber que alguém gostou de uma ideia nossa e resolveu aproveitar. A professora da tarde seguiu uma atitude sua, não foi, Catarina? Sorrindo ao ouvir as palavras tão entusiasmadas do Juca, Catarina respondeu: Uma atitude nossa. Afinal, todos me ajudavam a fazer o círculo. A classe ficou feliz ao ouvir o elogio. Em seguida, alguns alunos começaram a cochichar entre si. Pareciam nervosos. Tomaram coragem e fizeram um pedido à professora. Queriam mais tempo para entregar a redação. Catarina havia pedido um texto sobre os estragos feitos pelo homem no meio ambiente e o que era preciso para mudar a situação. Pediu exemplos de atitudes que cada um poderia tomar no dia a dia, pequeninas coisas que poderiam ser feitas em casa, na escola, na rua, no clube, enfim, nos lugares que eles frequentavam. Começaram o rascunho na praça, no dia anterior, isso depois da verdadeira limpeza que tinham feito, e deveriam terminar de escrever e passar a limpo em casa, para entregar hoje sem falta. A maioria dos alunos tinham conseguido fazer a tarefa, mas alguns não. Professora, a gente pode entregar depois? Tudo bem, podem me trazer amanhã, sexta-feira, mas quem respeitou o prazo e entregar hoje vai ganhar um ponto a mais. Vocês têm que aprender a ter responsabilidade. Juca levantou todo orgulhoso e entregou o texto para Catarina. Antes, releu o título que tinha escolhido e sorriu. Olha o título que Juca colocou, ó. Faça já a sua parte. Não pode ser depois. Ah, crianças, eu amei a história de Juca. E vocês, gostaram?